A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje eu vou falar para você que tem dúvida que você precisa apenas abrir a sua boca e declarar a palavra. Lene, será mesmo que é assim? Que eu preciso só abrir a boca e declarar e chamar a bênção e a bênção vai vir? Eu vou mostrar para você dentro da palavra de Deus que o que acontece comigo e com você é que a gente não foi ensinado a orar a palavra. Nós não fomos ensinados isso em lugar nenhum. A maior parte das congregações, das igrejas, eles não ensinam que a gente precisa orar a palavra. Você precisa declarar a palavra. E eu vou mostrar para você dentro da Bíblia. E você vai ter resposta. A partir de hoje, você vai começar a se posicionar de maneira diferente diante do Senhor. Você vai começar a se posicionar diante dos problemas, das dificuldades de forma diferente. E você vai ver que o sobrenatural de Deus vai se manifestar. Tá bom? Lene, como assim? A Bíblia diz assim, que a fé, livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Só que a fé, ela precisa ser declarada. Ela precisa ser manifestada em obra. Como assim, Lene? Eu vou te explicar de forma prática e simples. Não adianta você dizer que tem fé e você não abre a boca e declara. Ou seja, eu tenho fé, Lene, que Deus é aquele que cura, é aquele que sara. Eu tenho fé que Deus tem poder para curar essa enfermidade que está no meu corpo. Pronto, beleza. Mas você tem fé e não materializa a fé. Como que você vai materializar a fé? Se eu tenho fé que Deus tem poder para me curar, eu vou declarar que eu já estou curada. Então eu começo a dizer, estou completamente curada. Eu sou sarada. A palavra do Senhor diz, está escrito, Isaías 53, porque Ele levou sobre si todas as minhas dores, minhas enfermidades, por causa das suas pisaduras, eu fui sarada. E eu começo a declarar fé. Você precisa abrir a boca e declarar. Você está com fé, mas você não abre a boca e declara. Aí você continua dizendo, não, Senhor, eu creio, Senhor. Ô Pai, em nome de Jesus, eu creio, me cura, Senhor, me cura, me cura. Não. Abre a boca e declara, Senhor, a tua palavra diz, está escrito. Sabe por quê? Deus é fiel à palavra. Deus é fiel à sua palavra. Pronto. A palavra de Deus não volta. Ele é fiel à sua palavra. Então, se você está dentro da palavra e você declara a palavra, vai se manifestar. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si. Se o Senhor levou, eu não preciso mais ficar com essa enfermidade no meu corpo. Em nome de Jesus, eu declaro enfermidade sobre você. Eu sou completamente sarada. Você não tem espaço nem legalidade para permanecer no meu corpo. E eu declaro em nome de Jesus, sou completamente sarada. Vou te mostrar agora dentro da palavra. Livro de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 27. Vou ler a partir do versículo 26. Nós vamos ler o texto onde fala da mulher que tinha um fluxo de sangue. Observe o posicionamento desta mulher para receber a cura. Versículo 26 de Marcos 5. E havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Aquela mulher estava com aquela enfermidade já há 12 anos. Tinha recorrido a médicos, gastado todos os seus recursos e cada dia ela ficava pior. Cada dia ela ficava pior. E a palavra do Senhor vai dizer, versículo 27. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou nas suas vestes. Porque dizia, olha só, essa mulher já estava declarando, quando ela ouviu falar que Jesus curava, ela já começou a declarar. Ela começou a dizer, olha só, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Parece ser simples, né? Fala a verdade. É simples demais, né? Mas foi dessa forma que ela foi curada.
ela abriu a boca e começou a declarar: se então somente eu tocar na orla de Jesus eu vou ser sarada. Por quê? Ela teve aquela estratégia, porque a enfermidade dela, naquela época, fazia com que ela fosse uma mulher impura. Então ela não poderia estar no meio de pessoas e nem tampouco tocar em Jesus. Jesus não podia tocar nela porque ela era impura. Então ela criou uma estratégia: se eu for lá, eu vou ser apedrejada. Se alguém me ver, eu vou ser apedrejada. Então eu vou por detrás, por dentro da multidão, vou me arrastando e eu toco na pontinha da orla dele. Eu creio. Ela disse isso no seu coração e começou a declarar, porque a palavra diz que ela dizia. Então, se ela dizia, ela lançava a palavra e ela dizia: se eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. E assim ela fez. A palavra do Senhor vai dizer: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Olha que maravilhoso. Uma mulher posicionada em receber o milagre. Ela começa a declarar. Você entende o poder da declaração? Você entende que você precisa abrir a sua boca e declarar. Não fica mais pedindo, não. O pedir que a Bíblia fala é isso, é pedir com fé. E quando você pede com fé, é isso que você tem que fazer, materializar a fé. Senhor, eu creio que o Senhor tem poder para curar. Então, eu vou declarar: pelo sangue de Cristo, pelas suas pisaduras, eu fui sarada. Senhor, eu declaro em nome de Jesus, estou completamente sarada. E você fala com a enfermidade, diz: ó, enfermidade, Jesus Cristo já te levou na cruz. Você não tem legalidade sobre o meu corpo, sobre as minhas veias corre o sangue de Cristo. Então, eu sou completamente sarado. Você age em fé. Quando o sintoma da enfermidade vir, você declara sobre ele: eu já estou curada, eu sou completamente sarada. O sintoma vai tentar persistir, porque é uma sugestão do inimigo. Ele vai tentar continuar, mas se você se posicionar e ficar firmada na palavra, olha, essa palavra não volta vazia. Se apegue com a palavra. Se apegue com a palavra e aprenda a abrir a boca e declarar. Leia os evangelhos de Jesus. Comece a ler a Bíblia. Leia Mateus, Marcos, João. Comece a ler. Você vai ver que todas as vezes que Jesus ia para curar alguém, ele perguntava. Dizia: que queres que eu te faça? Como assim? A pessoa cega, Jesus chegava e dizia assim: que queres que eu te faça, Senhor? Que eu tenha vista. Então, é necessário que haja uma verbalização. É necessário que haja, a palavra seja lançada. E nós temos essa autoridade. Se você ler lá no livro de Gênesis, você vai ver que tudo que Deus criou Deus pela palavra. E a Bíblia diz assim, que Jesus, o Pai e o Espírito Santo disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós temos poder e autoridade também para lançar a palavra e dizer: haja. Entende? Por muito tempo, eu procurei buscar entender por que a gente orava e as coisas não aconteciam. É necessário que a fé ela seja manifestada em obra. E quando você abre a boca e declara, você está manifestando a fé. Se a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê, é fé. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Então, se eu estou crendo, eu declaro. Entende? Se eu estou crendo, se eu tenho fé para isso, eu declaro. Estou precisando de uma porta de emprego. Senhor, eu declaro. Eu creio que a porta já está aberta. Eu fisicamente, Senhor, com os meus olhos físicos, eu estou vendo nada. Mas eu creio pela minha fé. Eu creio, Senhor, pelo poder da Tua palavra, porque o Senhor diz que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades. Sempre use a palavra de Deus. O Senhor suprirá todas as minhas necessidades. E a palavra, ela vai se manifestar ao seu favor. Eu não vou parar de dizer para você, eu não vou parar de ensinar para você que você precisa declarar a palavra. Gente, porque que falta no povo de Deus duas coisas.
temos oração, dizemos que temos fé, mas de fato não declaramos a palavra. Não declaramos a palavra, por isso não vivemos o extraordinário de Deus. E não manifestamos a obra da fé. A fé, ela precisa ser materializada. Materializada. Você entende? A fé precisa ser materializada ou verbalizada. Verbalizada. Isso é fé. Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio que já estou curada. Pronto. Sustenta. Sustenta a palavra. Declara a palavra do Senhor e fica firme. Independente do que aconteça, fique firme. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, isso é fé. É você se segurar na palavra, se agarra com a palavra e pronto. Não quero saber o que vai acontecer, porque Deus é fiel à sua palavra. Você segura a palavra, você permanece na palavra, você está em Cristo, você se posiciona em Cristo e o sobrenatural de Deus vai se manifestar sobre você. Faça o teste. Comece a fazer declarações. Aquilo que está travado na sua vida, comece a declarar a palavra. Olha que essa mulher foi curada porque ela já vinha declarando. Ela já vinha declarando. Ela dizia, a Bíblia diz assim, ela dizia. Porque dizia, se tão somente tocar suas vestes, sararei. Quando ela tocou, o milagre aconteceu. Foi instantâneo. Porque a fé dela estava tão grande, ela vinha alimentando. Se eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. Eu só vou tocar, quando eu tocar na orla dele, eu vou ser curada. Basta apenas que eu toque na orla dele. Eu não posso fazer com que ele toque em mim, mas se eu tocar nele, eu vou ser curada. E olha que interessante, o versículo, um capítulo à frente aqui, o versículo 6, olha só. Versículo 6 de Marcos também, no seu versículo 54 em diante. Eu vou ler para você entender o que acontece. E saindo ele do barco, logo o conheceram, Jesus. E correndo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabia que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidades, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças. E rogavam-no que lhe deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa. Assim, todos os que lhe tocavam saravam. Aquela mulher criou uma revolução de cura. Porque até então, ninguém tinha tocado em Jesus e sido curado. Jesus tinha que tocar sobre a pessoa, tinha que declarar sobre a enfermidade. Mas aquela mulher fez algo extraordinário. E é assim, às vezes você pode estar se perguntando e dizendo assim, Leandro está ensinando isso, será que é isso mesmo? Será que é assim, só abrir a boca e declarar e as coisas vão acontecer? O inimigo vai tentar persuadir sua mente, dizer que isso é besteira, que nada, que isso não acontece. Mas eu digo para você, tá aqui na palavra. Esfrega essa palavra aqui, na cara de Satanás e diz para ele que aqui, é verdadeira. Que essa palavra é fiel. Então, se você estiver aqui, alicerçada na palavra, e você declarar a palavra, vai se manifestar como aquela mulher fez. Se tão somente eu tocar, serei curada. E assim foi. E assim foi. Então, aprenda. Chega de estar choramingando, de estar chorando. Se posicione em Cristo, no lugar de autoridade que o Senhor te colocou. Olha só, a palavra do Senhor vai nos dizer que nós estamos, eu e você que nasceu de novo, assentados com Cristo nas regiões celestiais. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Olha o poder e a autoridade que o Senhor te deu. Jesus disse, olha só, em meu nome vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Então, aprenda a usar o nome de Jesus. Você tem uma procuração e você pode se apossar dessa procuração e usar o nome de Jesus ao seu favor. Então, a partir de hoje, eu tenho certeza que você vai voltar aqui e começar a contar testemunho.
Começa a abrir a sua boca. Olha só, tudo que você olhar, que você vê, tá travado, não consigo resolver, não é para mim. Abre a boca e declara. Em nome de Jesus, declaro sobre esse problema resolvido. Eu declaro sobre essa porta de emprego aberta. Em nome de Jesus. E é uma constância, que às vezes não vai acontecer de imediato. Tem situações que vai acontecer rápido. Que você vai se assustar. Sabe? Quando a palavra do Senhor diz que as bênçãos te alcançam, elas literalmente pulam em cima de você. Você se assusta, tipo, como assim? Foi tão rápido? Eu já tive experiências dessa. De acontecer tão rápido, de eu ficar assim, tipo, não sei o que foi que aconteceu. Tipo, até hoje ainda não consigo entender como que sucedeu. Como que tudo cooperou. Mas é isso que Deus faz, quando você começar a declarar a palavra, tá bom? Se inscreva no canal. Estou aqui sempre trazendo a palavra de Deus para você aprender a declarar a palavra e viver o extraordinário de Deus. Deixa aí o seu comentário, tá bom? Ajuda a gente, deixa o seu comentário para que o YouTube possa divulgar e alcançar mais e mais pessoas. Eu tenho certeza que o extraordinário de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, tá bom? Deixa o seu like no vídeo, se inscreve se ainda não for inscrito. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.